Eu tô fazendo esse vídeo, tá, para explicar a última aula que eu postei para vocês sobre concentração, tá? Ali tem uns cálculos, então eu acho que nem todo mundo tá conseguindo fazer, então vamos tentar dar uma elucidada melhor nisso aí, tá? A gente começa com a parte de soluções, tá? As soluções químicas, na verdade, são o resultado de uma mistura homogênea. Lá no primeiro ano a gente vê tipos de misturas, né? Mistura homogênea, mistura heterogênea. A mistura homogênea é uma mistura monofásica, ou seja, quando os componentes se misturam, as substâncias se misturam, resulta somente numa substância, né? Por exemplo, água com açúcar, determinada quantidade de açúcar se dissolve em determinada quantidade de água, ok? Existem dois componentes principais que vale a pena a gente ressaltar nas soluções, tá? Que são o soluto e o solvente, tá? Nesse nosso exemplo de água com açúcar, soluto é o açúcar, solvente é a água. O soluto é a parte sólida que sempre vai se dissolver, sendo assim o soluto. Quem dissolve esse soluto? Solvente, no caso a água, tá? As soluções elas acabam sendo caracterizadas por 4 propriedades: concentração, densidade, molaridade e título. Essas propriedades a gente tem que achar elas, né? A gente tem que caracterizar elas através de fórmulas. A primeira que a gente começa a ver agora, que é dessa aula que eu já postei para vocês, concentração. Então, concentração comum, né, ou somente concentração, simbolizado pela letra C. O que é a concentração? A concentração é a quantidade de soluto dissolvido a cada litro de solução. Então, para 1 litro de solução, eu tenho determinada quantidade de soluto. E é isso que a concentração nos determina. Qual é essa quantidade em massa para 1 litro de solução, tá? Então, para eu calcular isso, qual seria a fórmula da concentração? Relacionar a massa e o volume. Aí a gente tem lá, fórmula da concentração: massa do soluto dividido pelo volume, M1 dividido por V. Ali embaixo vocês têm concentração, letra C, unidade, grama por litro. M1, massa do soluto. Aquele índice 1 é indicado porque é um soluto, tá? Sempre quando tem índice 1 a gente sabe que é soluto. M1, massa do soluto. Essa massa deve estar sempre em gramas. Se não tiver em gramas, a gente tem que transformar. O volume, V, volume da solução, sempre em litros. Mesma situação, se não estiver em litros, a gente precisa transformar, tá? Após essa fórmula, vocês têm uma tabelinha ali onde diz observação importante. Vocês lembram lá na primeira pesquisa que eu pedi para vocês rever, né, pesquisar sobre as transformações de unidades, né, porque a gente vai precisar dessas transformações aqui. Então lá o que vocês aprendem no ensino fundamental, eu gostaria que vocês tivessem revisto para poder fazer essa aula, tá? Então ali naquela tabelinha de observação importante, aquilo ali é um resumo do que provavelmente vocês devem ter achado para as transformações de unidades, tá? Então ali eu dei uma boa resumida. Por quê? Porque as unidades de massa que aqui a gente vai usar são quilograma, miligramas e gramas, tá? Tem outras unidades de massa, mas essas são as que a gente vai usar. Então ali, quilograma eu preciso em gramas, né? Lembram que a massa é sempre em gramas. Então, se eu tenho em outra unidade, eu preciso transformar. Se ela estiver em quilogramas, eu vou multiplicar por 1000 para obter em gramas. Se estiver em miligramas, eu vou transformar em gramas dividindo por 1000 e assim por diante o volume, né? O volume ml, litro, centímetro cúbicos e metro cúbicos. Aí eu tenho que ver o que eu vou fazer. Se eu vou dividir ou se eu vou multiplicar, ok? No próximo vídeo eu continuo as fórmulas.